Oi! Depois de um tempo sem aparecer por aqui, eu. Eu tava um pouco assim. Eu não tinha clareza no meu coração do que eu ia postar, do que eu queria postar aqui, sabe? Eu não queria ficar mostrando a minha vida por mostrar. Eu não queria fazer algo que todo mundo tá fazendo. Eu não queria. Não sei, eu não queria expor a minha vida, mas eu queria, talvez, o meu desejo genuíno é de compartilhar o que eu sinto e o que eu penso. Não, né, o que eu faço, tipo, ir pra academia, encontrar uma amiga, nanã. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Mas eu acho que o que mais ressoa mesmo comigo e também que é um desafio é muito mais falar do que eu acredito, das coisas que eu estudo, da forma como eu vivo a minha vida, do que qualquer outra coisa. Do que, né, o que eu faço. É muito mais valioso pra mim, eu valorizo muito mais quem eu sou do que o que eu faço. Claro que eles são complementares. E é preciso muita coerência também, né? Pra ser e ter. Mas eu queria realmente falar, compartilhar muito mais sobre as coisas que eu acredito, que eu estudo, que me faz bem e tantas descobertas que eu faço diariamente, do que mostrar assim um pouco da minha rotina. Claro que isso pode acontecer eventualmente. Eu, né, senti vontade de gravar algumas coisas para vocês, mas a minha vontade genuína mesmo é de compartilhar o que eu sinto aqui dentro, que eu acredito que pode ajudar muitas pessoas. E hoje eu até, depois de algum tempo off, eu tava meditando, tirei uns dias assim pra me recolher, pra meditar, pra estudar, pra realmente me esvaziar do mundo e me conectar mais comigo. Porque quando a gente tira esse tempo pra se escutar, pra se perceber, Deus, universo, que você acredita, né? Eu acredito que existe algo superior. E quando eu faço tenho esses momentos comigo, que eu dedico realmente um tempo para cuidar do meu coração, da minha alma, a minha conexão com Deus, ela aumenta muito mais e eu tenho mais clareza do que eu quero ser, do meu ser ideal, e com certeza compartilhar com vocês um pouco disso é realmente o que eu busco para minha realização pessoal, sabe? Tipo, não é sobre coisas materiais, eu sei que elas são muito importantes. E eu, como uma boa taurina, eu amo coisas materiais, mas existem coisas muito mais valiosas que fazem com que as coisas externas sejam consequência do nosso interno, das coisas que a gente vibra dentro da gente. Então, eu tô lendo um livro muito legal, que eu até já falei que eu queria indicar aqui pra vocês. Em um outro vídeo eu tinha esquecido, que é esse aqui, ó. É O Caminho do Coração. Ele é uma canalização de Jesus Cristo. E ele tem 3 volumes. É uma trilogia da mente de Cristo. Esse é o volume 1. E aí depois eu não consegui achar ele físico. Só no Kindle. Pelo menos tinha no Kindle, né? Eu não tenho um Kindle, mas eu leio aqui no iPad. Que é o segundo da trilogia, que é O Caminho da Transformação. É esse aqui. Dei em print pra vocês lerem. Então começa por esse, depois vem nesse e depois tem um outro, que eu não lembro muito bem o nome agora, não lembro o nome. Mas assim, putz, cara, que livro sensacional. E o que ele fala aqui, que eu até postei nos meus stories e fiz uma reflexão,
que ele fala assim, ó, que é pra gente passar mais tempo tornando-se um observador de si mesmo, menos tempo preocupando-se com o que acontece no mundo e nenhum tempo culpando o mundo pelo seu estado de ser, nem os pais, nem a sociedade, nem Deus, mas apropriando-se dele. E aí eu fiz uma reflexão sobre isso, né? Eu queria trazer aqui para vocês também, que assim, o quanto nós somos condicionados ao externo, ao mundo externo, à sociedade, à nossa família, à política. E isso acontece justamente pra gente se distrair e não conseguir olhar pra dentro de nós, porque assim, esquece tudo, não é sobre o outro. Quer dizer, exato, não é sobre o outro. Não é sobre a política, não é sobre a sua família, não é sobre o seu trabalho, é sobre você. Então, dedique mais tempo se aproximando de você, conseguindo se escutar espiritualmente e emocionalmente. A gente não pode ser o tempo todo como aqueles fantoches que a gente vai, sabe, a gente, tá na moda isso, daí a gente vai lá e entra na moda. Porque agora tá na moda, tipo, sei lá, qualquer coisa. Esquece, meu Deus, esquece isso. Esquece isso. Seja você. Não seja um bonequinho lá, fantoche, que, né, tá sempre fazendo o que todo mundo faz, pensando o que todo mundo faz. Seja, assim, tenha autonomia sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre os seus desejos. Não deixe que a sociedade ou a sua família conduza a sua vida. E assim, muitas vezes vai ser preciso romper com a nossa família, romper com a sociedade, romper com muitas doutrinas que a gente achava ser uma verdade absoluta. Isso pode custar muito caro, mas vale cada centavo. Vale o preço, porque quando você consegue ter autonomia da sua vida, você consegue se tornar o seu ser ideal a partir da sua essência, não do que o mundo espera de você, não do que a sua família espera de você, é aí que você prospera de forma ampla. Prosperidade é você ter o suficiente, não a mais do que você precisa, ter o suficiente para você ser feliz. Então, muitas coisas foram colocadas dentro de nós para que a gente fique assim, igual o ratinho lá na roda, correndo atrás, para a gente se sentir exausto, para a gente não olhar para nós, não olhar para dentro. Sabe? Até quando a gente vai fazer isso? Até quando a gente se exaurir e não conseguir mais resgatar quem nós somos? Então não tenha medo de desagradar. Não tenha medo de ser quem você é, de ser um pouquinho maluco, de ser um pouquinho doido, que vão te, tá maluquinha, tá introspectivo, que agora não se envolve com ninguém. Não. Gente, não é isso. Eu só estou cuidando da minha energia. Hoje em dia, eu sou muito cuidadosa com quem eu estou, aonde eu estou. E, consequentemente, hoje, por exemplo, eu tenho uma dificuldade imensa de escutar músicas. Tipo, sabe, ai, não, eu acho chato. Tipo, nenhuma música mais me interessa. Eu gostava de ouvir música pra treinar. Não me interessa. Tipo, não me dá aquele ânimo, aquela animação antes. Então, assim, você vai mudar, você não vai ser mais a mesma pessoa, o que você achava legal não vai ser mais legal, o que você admirava naquela pessoa você não vai mais admirar, entendeu? Onde você se sentia bem, você não vai mais se sentir. E o autoconhecimento, o olhar pra dentro e se realmente, tipo,
Tipo, ah não, essa sou eu. Essa sou eu. Eu não sou mais o que todo mundo espera que eu seja. É assim que é. É uma desconstrução, mas vale muito a pena, vale muito a pena. Então, assim, é claro que a família é importante, o trabalho é importante. Eu não tô falando assim pra, né, esqueça tudo. Mas, em primeiro lugar, cuide do seu emocional, do seu espiritual. Não negocie esse tempo com outras coisas. Não negocie a sua alegria, a sua paz, o seu amor. Não faça isso, porque a conta ela é bem cara e ela chega uma hora. E não precisa ser através da dor. Eu tenho aprendido muito isso. Eu, por muitos anos, aprendi através da dor. Hoje, eu agradeço a Deus, porque as coisas, elas estão vindo com tanta clareza, os ensinamentos vêm com tanta clareza, com tanto amor, que eu só agradeço. Mas demorou muito para eu aprender que não precisava ser através da dor. Então eu sofri muito. Eu perdi muitas coisas que eu amava, que eram importantes para mim, mas eu aprendi que eu posso sim aprender através do amor. É só eu ir tirando as minhas camadas, tirando as resistências. Porque eu me vi num lugar onde eu estava sendo resistente ao amor. Como é que eu ia aprender através do amor se eu repelia isso de mim? Então, quando eu tive a consciência de que eu não preciso mais aprender através da dor, porque eu sou amada, eu sou cuidada, eu sou guiada, protegida por algo muito maior do que eu posso ver com os meus olhos. Ou pela minha história, ou pela minha família. Existe algo muito maior, acima de mim, acima de tudo. Então, eu só queria compartilhar um pouco do momento que eu tô vivendo, que eu tô passando. Tá sendo um momento de bastante estudo, bastante introspecção de um certo ponto. A minha tendência é essa, mas eu sei que eu tô sendo preparada para algo que eu não sei o como, e eu tô aprendendo a entregar o como. Eu tô aprendendo que não é sobre mim, não é sobre o meu desejo, mas algo muito maior que isso. E isso é o meu maior, a minha maior entrega, a minha maior decisão de confiar e sem saber no que exatamente, e sem esperar algo em troca, e também sem pensar e sem desejar que seja sobre mim, apenas sobre mim, como foi até ontem. Então, eu vou continuar aqui nos meus livros, nas minhas meditações, na minha jornada. E eu espero que através desse vídeo eu possa contribuir de alguma forma para sua vida, para minha. Já tem muito significado. Eu cada vez mais falar sobre isso nas redes sociais. Eu acho que cada um tem o seu propósito, a sua missão aqui. Não importa o tamanho dela, não importa o que seja, mas o importante é a gente saber que não é sobre nós. É sim sobre a humanidade, sobre o amor, sobre a gente viver muito mais no amor do que no medo. E eu espero que eu possa, do meu jeito, no meu tempo, às vezes acertando, às vezes errando, mas que eu não pare. Até logo.